Às 22 horas e 20 minutos do dia 6 de julho de 1988, uma bola de fogo é visível a 100 quilômetros de distância. Em menos de 2 horas, 167 homens estão mortos no Mar do Norte. A plataforma Piper Alpha pertencia à Occidental Petroleum. Com 120 metros de altura, era uma das maiores estruturas de produção de petróleo do mundo. Naquela noite, 226 trabalhadores estavam a bordo. A plataforma respondia por 10% de toda a produção de petróleo do Mar do Norte. Era considerada uma instalação modelo. Ed Panchard tem 32 anos e trabalha como técnico de mergulho na plataforma. Às 21 horas e 30 minutos, ele troca de turno e prepara o equipamento para a noite. É uma rotina que já fez centenas de vezes. Charles Heffy está no posto de rádio desde as 19 horas. Colin Seaton, recém-promovido a operador-chefe de produção, faz sua primeira ronda noturna. Nenhum dos dois sabe que não verão o amanhecer. Às 21 horas e 45 minutos, a manutenção de uma válvula de segurança no módulo C ainda não foi concluída. A válvula foi desmontada durante o turno do dia. A equipe da noite não foi informada. Às 21 horas e 58 minutos, a bomba de condensado A é acionada. O gás escapa pela conexão sem vedação. Em segundos, o módulo C explode. A hora está registrada nos sistemas de monitoramento recuperados depois. O que acontece nas próximas 2 horas vai matar 167 pessoas e destruir a maior estrutura offshore da Europa. A pergunta que o inquérito vai tentar responder é direta. Como uma instalação considerada segura falhou de forma tão total? Piper Alpha operava há 14 anos no Mar do Norte. Era julho de 1988 e a plataforma produzia 10% do petróleo do Reino Unido. A rotina de manutenção era constante e muitas vezes mal documentada. Na plataforma, o sistema de permissões de trabalho controlava todas as operações de manutenção. Cada tarefa exigia um documento escrito. O sistema existia no papel, mas a fiscalização era irregular. Na manhã de 6 de julho, uma equipe de manutenção iniciou o serviço na bomba de condensado A. A válvula de segurança PSV-504 precisava ser retirada para calibração. O serviço não seria concluído naquele turno. A PSV-504 foi removida. No seu lugar, os técnicos instalaram uma tampa cega, um disco metálico provisório. Ela não era projetada para suportar pressão operacional plena. A permissão de trabalho registrava a situação, mas ficou arquivada na sala de controle. Às 20 horas, o turno diurno encerrou. O supervisor saiu da plataforma, sem repassar verbalmente o status da bomba A ao turno seguinte. A permissão de trabalho com a informação crítica permaneceu na sala de controle, não entregue. Colin Seaton assumiu como operador-chefe de produção no turno da noite. Tinha sido promovido recentemente e era respeitado pelos colegas. Ninguém o informou sobre a PSV-504. Às 21h45, a bomba de condensado B parou de funcionar. Era uma falha mecânica comum. Seaton consultou os painéis e verificou as permissões de trabalho disponíveis. A permissão correta, a da bomba A, não estava visível. Seaton tomou uma decisão técnica razoável dentro do que ele sabia. Acionou a bomba A. Era o procedimento correto para a situação que ele acreditava existir. Mas a bomba A tinha uma falha que ele desconhecia. Com a bomba A em operação, o condensado sob pressão chegou à flange onde a PSV-504 havia sido removida. A tampa cega não suportou. Às 21h58, gás condensado escapou pela abertura. O gás encontrou uma fonte de ignição. A primeira explosão ocorreu às 21h58. Ela destruiu o módulo C e atingiu diretamente a sala de controle da plataforma. A sala de controle ficou inutilizável em segundos. Com a sala de controle destruída, a plataforma perdeu o único centro de coordenação de emergências. Não havia mais como acionar os sistemas de combate a incêndio de forma centralizada. A Piper Alpha estava, a partir daquele momento, sem comando. Ed Panchard estava em seu alojamento quando sentiu o impacto.
Ele se levantou e foi em direção ao corredor. Do lado de fora, o módulo C estava em chamas. A plataforma havia sido projetada para controlar incêndios, não para sobreviver sem coordenação. O sistema automático de dilúvio contra incêndios da Piper Alpha estava desligado naquela noite. Mergulhadores trabalhavam nas águas abaixo da plataforma e o acionamento dos sprinklers colocaria suas vidas em risco. Os homens a bordo correram para o ponto de reunião de emergência, o alojamento principal, no módulo D. Era o protocolo, era o lugar mais seguro em caso de emergência convencional. Mas o fogo havia cortado os acessos externos. O alojamento estava intacto, por enquanto. Dezenas de homens ficaram presos dentro, esperando ordens de evacuação que não chegavam. A plataforma Tartan, a 18 quilômetros de distância, continuava bombeando gás pela tubulação que atravessava a Piper Alpha. Seu operador-chefe sabia do incêndio. A decisão de interromper o bombeamento era dele. Às 22h20, o gasoduto que chegava da Tartan rompeu sobre o calor. O gás pressurizado explodiu. A segunda explosão foi ouvida no continente escocês, a mais de 200 quilômetros. O módulo de alojamento ainda estava de pé, mas o fogo avançava. Ed Punchard e outros homens jogavam água molhada nos rostos uns dos outros para conseguir respirar. A embarcação de apoio Silver Pete tentou se aproximar. Seu comandante, o capitão Ian Latham, posicionou o barco sob a plataforma em chamas para resgatar homens que pulassem. Era uma manobra proibida por qualquer manual. Andy Mokan tinha 34 anos e trabalhava como técnico de produção. Ele chegou a uma janela do alojamento e olhou para baixo. A distância até o mar era de aproximadamente 60 metros. Mokan saltou. Sobreviveu ao impacto. O Silver Pete o retirou da água. Mais tarde, ele disse à comissão de inquérito: ficar era morrer com certeza. Saltar era uma chance. Ed Punchard também saltou. Caiu no mar em chamas e foi resgatado. Dos 226 homens a bordo, apenas 61 sobreviveram. Às 23h50, a estrutura central da Piper Alpha colapsou. A plataforma afundou no Mar do Norte em menos de 2 horas após a primeira explosão. 167 homens morreram. O governo britânico anunciou uma comissão de inquérito no dia seguinte. Lord William Cullen foi designado para presidir a investigação. Levaria 2 anos para concluir. As operações de resgate duram dias. Os mergulhadores descem ao fundo do Mar do Norte repetidamente. Apenas 30 corpos são recuperados. 137 homens permanecem lá embaixo. Em Aberdeen, 167 famílias aguardam notícias. Muitas nunca recebem um corpo para enterrar. O governo britânico nomeia Lord William Cullen para conduzir o inquérito. O inquérito Cullen começa em janeiro de 1989 e dura 180 dias. São ouvidas 260 testemunhas. É o maior inquérito público já realizado na história britânica. Ed Punchard presta depoimento. Roy Carey também. Sobreviventes descrevem em detalhes o colapso do sistema de permissões de trabalho e a falha na comunicação entre turnos. Lord Cullen documenta que a Occidental Petroleum recebeu alertas de segurança repetidos nos anos anteriores ao desastre. Esses alertas foram ignorados. A empresa priorizou produção sobre protocolo. Armand Hammer, fundador da Occidental Petroleum, tem 91 anos em 1989. Ele nunca é criminalmente responsabilizado. A empresa paga indenizações às famílias. Nenhum executivo é processado. O relatório Cullen é publicado em novembro de 1990. Contém 106 recomendações. Elas reformulam integralmente os padrões de segurança offshore no Reino Unido e são adotadas em todo o mundo. Em Aberdeen, a escultora Sue Jane Taylor passa 2 anos criando um memorial em bronze. Ele é inaugurado em 1991. Em uma das figuras, 167 nomes estão gravados, entre eles Charles Heffy e Colin Seaton.
Andy Mochan, ao ser perguntado por que saltou 60 metros em um mar em chamas, respondeu simplesmente: era morte certa contra morte provável. Não levei mais que alguns segundos para decidir. 167 homens não tiveram essa escolha. A pergunta que permanece: quantas outras Piper Alphas estão operando agora mesmo, esperando que uma válvula, uma ordem não comunicada ou uma decisão errada transforme rotina em tragédia? Se esse caso te fez pensar, deixa o seu comentário, curte o vídeo e se inscreve no canal.